E eu nunca fui vitimista. Eu nunca me coloquei numa situação de, eu não posso, coitadinho, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, pelo contrário, eu sempre olhei pra frente, eu já desenhei o meu futuro. Fala pessoal, muito boa noite, seja você se está ouvindo à noite, muito boa tarde se você está ouvindo de tarde, muito bom dia se você está ouvindo de dia, tá bom? Se você está assistindo no YouTube, já solta o like, se você está ouvindo no Spotify, vai colocar no carro, já solta o like também. Por quê? Porque o like nos ajuda, né? Eu ajudo você, você ajuda eu, a Retemax sempre contribuindo e você aqui somando com a gente, tá bom? Galera, é o seguinte, o papo de hoje vai ser muito interessante. Por quê? Porque nosso convidado, a área dele é fitness. Será que a área fitness tem a ver com retenção? Será que a área fitness tem a ver com o sucesso dos negócios? É isso que a gente vai descobrir. E para receber hoje, meu mano, Rodrigo, muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vindo. Você que é um cara que a gente admira muito, você tem uma história muito bonita. Hoje a gente vai ter esse papo, se você puder partilhar, tá bom? Partilhar o máximo possível. Então, pessoal, é o seguinte, vou repetir, já solta o like aí, porque esse podcast de hoje tá sensacional. Mas, Rodrigo, fala aí pra nós quem é o Rodrigo, o que o Rodrigo faz, e a gente já inicia o nosso papo. Rapaz, Rodrigo Rezende, casado, pai de 5 filhos, e o Rodrigo faz muita coisa. Mas muita coisa mesmo. E já fiz muita coisa na minha vida. Hoje, atualmente, eu sou proprietário da Workout 365. Hoje é a maior academia do estado de Mato Grosso do Sul. E a gente tem a satisfação de ter vários alunos de um alto padrão que está conosco. Que foi um trabalho que a gente conquistou ao longo de vários anos aí na estrada do fitness. Mas antes de eu chegar aqui, né, chegar na Workout, chegar nesse desfecho, a gente teve uma trajetória bem interessante, né? Posso dizer assim, porque a minha vida ela foi feita de aventuras, que eu acho que é a vida de todo empreendedor, todo empresário. E voltando, de repente, lá no meu passado, né, lá na minha infância um pouquinho, eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que a gente nasceu pronto, né? Andando de Ducati e de Audi na cidade. Aí as pessoas falam pra mim assim, mas tá aí de Audi e Ducati é fácil, né? Mas pra eu chegar na Workout, chegar no Audi, chegar na Ducati, teve um caminho bem tortuoso. Eu nasci numa família bem humilde, né? A minha mãe, funcionária pública. Meu pai, ele nunca manteve a gente, nunca separou da minha mãe, aliás, nem casaram na verdade, e então eu nunca tive ajuda de pai. Eu tive uma sorte de ter um avô que me criou como filho mesmo, e tanto é que eu chamava ele de pai, e quando ele faleceu eu senti que eu perdi um pai, e ele me deu todo o suporte, tudo que eu precisava. Ele só não tinha dinheiro, tá? Mas ele me deu hombridade, dignidade, força de vontade, e ele falou pra mim um negócio seguinte, que o pior pecado que você pode cometer é ter preguiça, porque você deixa de fazer um monte de coisa por preguiça. Então eu risquei do meu vocabulário a palavra preguiça, e com isso eu consegui construir muita coisa. Então lá atrás, né, filho de uma funcionária pública, onde o pai não pagava pensão, onde a gente morava numa casa de madeira. Eu até postei esses dias atrás a minha casa, né, que eu cresci, que eu passei por lá esses dias, ainda tava lá e, cara, putz, deu um aperto assim, sabe? De lá a minha mãe saiu, lá eu morava com meu avô. Aí a gente saiu pra morar numa casa de 3 peças, onde a cama do meu irmão e a minha, ela era um palmo uma da outra, assim. Eu não conseguia descer pela lateral da cama, eu tinha que descer pelo pé porque eu não tinha como descer. A Eternite, não sei se o pessoal sabe o que é Eternite aqui, mas é quente pra encrenca. E aí, em volta, era só, a gente morava no bairro São Francisco, era um bairro, não é ruim, mas era no fundo da casa do meu tio, que ele alugava pra minha mãe.
era o que ele tinha condição para pagar. Só tinha mansão em volta. Aí os boyzinhos lá, os filhos de playboy, né? Tudo saindo na época tinha uma Bis. Logo saiu uma motinha chamava Bis. E aí a molecada tudo tinha essa motinha e eu, ali não tinha dinheiro. Muitas vezes a gente ia contar os centavos para comprar pão. Só que isso aí eu comecei a analisar que a minha capacidade, né, era maior que a deles. Não tô sim. Mas você fala capacidade no quê, assim? Cara, assim, você conversava com os caras, acho que assim, eu tive mais experiência de vida, sabe? Eu tive mais confrontos. Eu falo que os confrontos, eles acabam que vão fortalecendo a gente, sabe? Então eu tinha que Pra eu conseguir ficar com a menina, por exemplo, cara, eu tinha que contar uma história, fazer um storytelling pra ela. Eu tinha que levar o seu valor lá em cima. Eu tinha que levar meu valor lá em cima, porque assim, eu competia com os caras que tinham carro, os caras que tinham dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem pra levar ela no cinema. Então eu tinha que ser bom de conversa. Eu tinha que, pra eu conseguir alguma coisa, por exemplo, comprar alguma coisa que eu queria. Minha mãe não tinha dinheiro. Eu tinha que me virar. Eu tinha que ir lá, me oferecer. Uma vez juntou um amigo meu, um moleque doido, a gente tinha, sei lá, uns 12 anos, 13 anos. A gente queria um dinheiro que a gente falou, vamos começar a limpar quintal. Aí a gente juntou os dois, batia palma na frente da casa da pessoa lá, né? E falava assim, tia, você não quer limpar o quintal? A gente limpa pra senhora. Aí na época lá, a gente falou assim, quanto que vai cobrar? Vamos cobrar 10 reais cada um, 20 reais. Aí eu quero, quanto vocês cobram? 20 reais. Então pode limpar. Só que a casa era pequena, era na frente pequena assim, né? A gente olhou aquele jardim e falou, cara, nós vamos limpar. Aí ela abriu assim o portão assim, cara, mas um terreno gigante. Eu falei, puta, era o Felipe, meu amigo. Eu falei, putz, Felipe, agora ferrou. Eu falei, não, mas é o seguinte, a gente assumiu, né? Vamos limpar isso aqui. Já vai ser nosso primeiro cliente e a gente vai. E aí, limpamos ali, ganhamos 20 reais, né? Saímos faceiro. Aí um outro amigo nosso, amigo da minha mãe, na verdade, ele tava mexendo fazendo molho. Aí fazia molho caseiro pra vender. Só que ele precisava dos frascos. Aí tinha maionese, antigamente, que vinha no pote de vidro. Ele falou assim, olha, eu preciso de pote de vidro. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente consegue pra você. Quanto que você paga por cada pote? Eu pago tanto, nem lembro quanto que mas era centavos, né? A gente saía batendo palma nas casas. Acho que foi a primeira reciclagem, né? Porque a gente começou acho que nem tinha esse negócio ainda. Batia palma nas casas. A senhora tem aqueles potinhos de maionese, de vidro e tal? Não tenho, mas tá acabando. Da senhora, se acabar, a senhora guarda pra mim e tal. Aí a gente pegava o potinho, levava lá, colocava num tambor com água pra tirar o adesivo, pra tirar aquele adesivo, pra entregar pro cara limpo e sem o adesivo pra ele poder fazer E aí, cara, por isso que eu falo que eu me sentia mais capaz que eles, porque a vida me proporcionou desafios e fez com que eu desenvolvesse certas habilidades e certos raciocínios que me fez olhar pro cara assim e falar, porra, você vai conversar com o cara era... Porque ele tinha tudo na mão, então ele não precisava pensar. Eu quero uma moto, pai. Pai ia lá e comprava a moto e ponto. Se eu quisesse uma moto, cara, eu tinha que pensar numa forma de produzir uma moto, porque eu não ia ter como comprar. Então, essas dificuldades que eu passei para conquistar as meninas, porque hoje assim, né, existe uma pros meninos, até falo pro meu filho, tá mais fácil para vocês, né, porque as meninas elas acabam tomando a postura de vocês e elas que vão para cima, né? Na nossa época não, a gente que tinha que ir lá para conquistar, então tudo isso aí gerava certa dificuldade, mas gerava habilidades também. E eu me sentia no lugar errado. Sabe assim, cara, eu não sou daqui, né? Eu preciso fazer alguma coisa para desenvolver o meu lado financeiro. Eu tinha ambição. Eu acho que a ambição ela tem que existir no ser humano. E eu tinha aquela ambição de ter aquelas coisas, mas eu não tinha pai para me dar, não tinha herança de nada, então tinha que ser comigo mesmo. E eu nunca fui vitimista. Eu nunca me coloquei numa situação de eu não posso, coitadinho, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, pelo contrário, eu sempre olhei pra frente, eu já desenhei o meu futuro. Até você me perguntou um dia, falou assim, cara, você imaginava tudo isso aqui? Aí eu falei assim, sim.
Eu imaginava. Então hoje eu não me surpreendo com o que eu tenho, porque eu desenhei isso na minha cabeça. Eu tinha esse objetivo na minha mente. E eu não ia mudar o meu direcionamento por nada. Então, cara, eu acabei que... Tem uma frase que eu falo, não existe gente que... Até... Assim, o trajeto foi... Mas não existe gente que é... Como fala? Fugiu a palavra. Não existe gente derrotada. Existe gente que desiste. Então as pessoas, elas desistem antes de confrontar mesmo, ou de tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Voltando um pouquinho agora, falando da minha parte, por que do fitness, né? Quando eu era criancinha, bem lá na pré-escola, eu sofria um certo bullying, né, da molecada. Aí eu vou te explicar, a gente vai chegar lá. Eu sofri um certo bullying ali, porque eu era filho único, né? Minha mãe, antes dela ter o segundo casamento dela, me bajulava muito. E aí ela chegou a ter uma certa condição financeira no começo ali, né? Até ela casar pela segunda vez e o cara quebrar com ela, né? E ela ficar... o pouco que ela tinha conquistado, ela perder. Mas ela me chegou a colocar numa escola particular. Minha pré-escola foi na escola particular. E aí, eu era muito, muito assim, carinhoso com a professora e tal, e os guris não gostavam disso. E chegava no recreio, eu era o cara que levava porrada. Derrubava meu lanche, me empurrava, e... Porque naquela época também o bullying nem existia esse nome, né? Não existia. Isso aí era o seguinte... Isso aí é recente. Aí, e o meu avô era o machão, né, cara? Chamava de pai, né? Falou assim, bicho, resolve suas tretas lá. Já desde pequenininho. Já desde pequenininho, resolve. E aí, pô, resolve. Eu nunca tinha enfrentado ninguém. Mas tá, passei aquele pré ali apertado, cara. Apertado, com o povo me batendo e tal. Saí do pré. Foi quando minha mãe casou pela segunda vez. Aí o cara deu um golpe nela. E aí, acabou que eu saí de uma escola particular e fui pra uma escola pública. Aí, irmão... Escola pública naquela época era tenso. Se na particular você já tinha esse tipo de coisa, imagina na pública. Na pública era tenso, cara. Porque lá não tinha esse negócio de bullying, era briga no final, no recreio, era briga na saída. E aí eu comecei a ter necessidade de aprender alguma luta. E a gente não tinha internet. O que eu fazia? Nas bancas de revista, comprava revista do Bruce Lee, assistia filme do Van Damme. E assim foi eu aprendendo ali com o que eu tinha em mãos, porque eu não tinha dinheiro para ir para uma academia. Aí eu comecei a treinar numa academia de judô. Fiz judô um tempo, tal, me dei bem. Aí quando já tinha uns 14, 15 anos ali, já tava me defendendo, né? Aí eu entrei no boxe. Comecei boxe com 14 para 15 anos e o meu professor era muito rígido. E ele cobrava postura, cobrava seriedade, cobrava disciplina. Pra você ter uma ideia, uma vez eu saí da academia, tinha feito uma aula lá, né? Eu e um amigo meu, que eu levei esse meu amigo lá pra treinar comigo, porque ele era usuário de droga. E eu falei, bicho, para com isso, vamos lá pra academia. E aí, por um tempo, enquanto eu tava do lado dele, incentivando ele no esporte, ele ficou sem usar droga. Aí a gente saindo da academia, a gente arrancou a camiseta. Porque tá, né, malhadão, molecão novo e tal. O professor gritou lá dentro, põe essa camiseta, você tá louco, atleta meu não anda sem camiseta, nem maloqueiro, não sei o quê. E a gente, cara, eu treinava no centro da cidade, né, era mais ou menos uns 4 quilômetros pra chegar na minha casa, que era no bairro. A bronca foi tão grande que eu fui de camiseta até em casa. Não foi nem que vamos andar um pouquinho, vamos tirar a camiseta. Ele não vai ver, né? Não vai ver, não, a gente foi até lá. Mas é por causa de disciplina, o respeito que a gente tem pelo professor. E aí, conforme eu fui aprendendo, né? Aí depois eu entrei no Muay Thai, eu sou graduado de Muay Thai, professor de Muay Thai, sou professor de boxe hoje. E conforme eu fui aprendendo aquilo ali, eu fui transmitindo para as pessoas. E eu fui vendo que, conforme eu fui mexendo com a parte fitness das pessoas, com a vida esportiva, elas foram mudando os hábitos. E uns saíram da droga, outros começaram esportista até hoje. Um começou a lutar, é professor de boxe, professor de Muay Thai. Então, só de eu incentivá-los, né, ao esporte.
E eu sempre gostei disso, de ajudar as pessoas, até porque eu passei muito aperto lá atrás. E aí eu falei, cara, a forma que eu tenho de ajudar alguém, né, é com o meu conhecimento, não com o meu dinheiro. Tá, aí chegou um ponto que eu não conseguia mais fazer atividade física, porque começou a trabalhar e tal, e aí eu fiquei um tempo sem estar no meio ali. Isso aí eu já tinha uns 20 e poucos anos. Foi meu primeiro casamento. E quando eu casei, na verdade, porque a minha esposa tinha engravidado, e aí eu cheguei pro meu avô e falei assim, e aí, pai? Né? O pessoal deve estar achando confuso, avô, pai, mas é que eu chamava ele de pai, né? Falei, e aí, pai, o que eu faço? Né? Ele falou assim, olha, você fez, você assume. Se não der certo lá na frente, você separa, tudo bem, mas pelo menos você tenta fazer funcionar. Beleza. E aí eu fiz o que ele mandou, respeitava muito ele, né? E casei. Cara, e foi apertado, porque era salário mínimo que eu ganhava. Eu morava num bairro que dava mais ou menos uns 12 quilômetros do centro da cidade, e eu trabalhava perto do shopping. E aí aconteceu situações, pra você ter uma ideia, de eu pegar e na época a gente tinha o passe de ônibus que a gente ganhava da empresa, era de papel, o passe de ônibus. E aí eu falei assim, eu pegava eu não tinha dinheiro, né, e eu tinha que deixar alguma coisa para comer em casa, né, e aquele papel valia dinheiro. Porque o que você fazia? Você entregava lá o vale transporte na padaria, e aí o cara, né, ficava um crédito para você lá, porque dele pegava, vamos supor que o passe de ônibus valesse R$2, ele pegava por R$1,50. Nossa, ainda tinha isso aí. Mas valia grana. Valia grana. Aí você deixava lá e pegava algumas coisinhas. Geralmente a padaria de bairro, ela é um mercadinho, né? Uhum. E deixava lá. Só que tinha um problema, né? Como que eu vou trabalhar? Não tinha carro, não tinha nada. E a empresa já estava dando vale transporte. Eu saía a pé da minha casa e ia até o trabalho, que dava 12 quilômetros mais ou menos. Ia a pé. Aí eu tinha que entrar lá 8 da manhã. Eu saía de casa às 6, ia andando, chegava lá, trabalhava o dia inteiro, e aí voltava andando de novo. Então era todo dia 24 quilômetros andando. E aí, esses tempos atrás, eu fui dar uma entrevista num outro local, e era na Avenida Zaran. E eu passando, aí eu passava toda vez por ali, perto dessa TV, né? E aí, o dia que eu fui dar a entrevista, cara, eu lembrei e até me emocionei. Por quê? Porque sei lá, 24 anos atrás, 25 anos atrás, eu tava passando ali a pé sem dinheiro, porque eu tinha deixado meu passe de ônibus para comprar comida, e eu tava indo a pé trabalhar e voltando, né? Depois de um dia inteiro de trabalho. E naquela oportunidade eu tava dando uma entrevista, falando sobre empreendedorismo, falando sobre business. E aí eu lembrei disso, cara. Então, assim, quando você tá eu não vou dizer que eu tava no fundo do poço, mas quando você tá ali, você não tem pra onde ir. Ou você continua ali, no fundo do poço, ou então a única saída é sair do poço. A melhor coisa do fundo do poço é que não tem mais. Né? Não tem pra onde ir. O negócio é só melhorar agora. Só que assim, a maioria das pessoas, elas entram na zona de conforto. Então ela começa a se adaptar àquela situação de desconforto e acaba virando um conforto. Ela se adapta, ela vai deixar os sonhos dela para trás, ela vai deixar de almejar alguma coisa, ela vai comprar o carro que cabe no bolso dela, não vai correr atrás de ter um carro que é o carro dos sonhos. E aí vai chegar lá na velhice, ela vai olhar para trás e falar assim, putz, eu deixei de fazer um monte de coisa que eu deveria ter feito. Mas por quê? Porque ela estava numa zona de conforto. Aí a vida da pessoa não valeu nada. Uhum. É o meu ponto de vista, tá? Pode ir. Não, mas dentro disso que você falou, voltando até o ponto, que é um ponto que justifica muita coisa aí dentro da história, mas a preguiça em si, quando a gente está falando de empresas, quando a gente está falando de empreendedorismo, pouco se fala da mentalidade do cara para ele de alta performance, do cara de fazer um esporte, porque o esporte na sua vida teve influência lá atrás. E é um negócio tão forte que dentro da sua história nós encontramos o que todo mundo fala, que o esporte salva vidas, que o esporte dá dignidade para as pessoas, tira o cara da droga. Então, na sua visão,
qual é a importância do esporte pro cara ter sucesso nos negócios dele. Tanto, não sei, o que você acredita até se o esporte traz sucesso até para um lado mais familiar, para um lado mais humano. O que você vê de todos esses anos que você teve dentro do esporte, o quanto isso influencia? Assim, não é nem o que eu vejo com tantos anos que eu tenho dentro do esporte. É o que eu vejo com tanto que eu estudei sobre o esporte, sobre a fisiologia humana, sobre a biologia. Hoje eu posso te afirmar que o esporte, ele não tem que ser feito... como que eu posso dizer? Ele é uma coisa imprescindível na vida da pessoa. Não é negociável. Não é negociável. O esporte ele tem que existir. Porque a falta do esporte, ele desencadeia muitas coisas na sua vida. Você fica uma pessoa letárgica, você fica uma pessoa depressiva, você fica uma pessoa deprimida, você fica uma pessoa sem motivação. Porque todo o nosso organismo ele funciona à base de sinalizações hormonais. E se você não tem um start hormonal desencadeado pela atividade física, tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes fisiológicos, porque não é o caso. Você não tem capacidade cognitiva de tomar decisões. Então, eu falo pro pessoal, cara, eu acordo há 20 anos às 4h10 da manhã e vou dormir 10 da noite. Por exemplo, hoje eu acordei às 4h10 da manhã. A gente tá aqui, que horas são agora? São as 8. 8 horas, né? Eu tô bem. Eu vou chegar às 10 horas em casa, eu vou deitar e vou capotar, vou dormir. Né? Como se eu vou desligar em 10 segundos. Tá? Mas o que me faz ficar ativo o dia inteiro é a saúde que eu tenho. Não é o estético, é a saúde fisiológica que eu tenho. Porque o meu cognitivo tá ok, tá funcionando em sinergia com a minha biologia, com meus hormônios. Eu tenho 44 anos, treino todos os dias. Sim. Então a pessoa que deixa de fazer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar para poder depois pensar na minha saúde, ou pensar na... Cara, ele tá fazendo a pior burrice da vida dele, no meu ponto de vista. Porque se você olhar a biologia, tem que ter uma congruência, corpo e mente. Tem que funcionar junto. Por que o cara saiu das drogas quando ele estava fazendo atividade física comigo? Porque toda a necessidade dopaminérgica de serotonina estava sendo suprida pela atividade física. Quando ele parou de fazer atividade física, ele voltou para droga. Quando você tem um estresse durante o dia, né, que você tá lá, aquele monte de problema, um monte de situação complicada e cortisol. Se você não tem atividade física para fazer o contrapeso ali, liberando hormônios que vão te relaxar, você vai pro uísque, você vai buscar a dopamina e a serotonina, na verdade. Né? Você vai querer buscar isso, porque você precisa compensar todo o cortisol que você gerou. Então você vai pro uísque, você vai pro cigarro, você vai pra droga, você vai pra pornografia na internet. Entendeu? Você vai. Sim. Aí você vai chegar em casa tão cansado que você não vai ter tempo de olhar pra sua esposa e sentir atração pela sua esposa. Por quê? Porque você tá cansado, você tá sedentário, você tá acima do peso. Esse papo, ele literalmente é muito longo, porque eu e você, a gente teve um contato de ficar quase um mês junto, na mesma sala, e a gente conversava muito sobre isso. Mas dentro do que eu conheço, tá? Não sendo um profissional de educação física, sempre gostei, sempre tive em esportes, mas há uma relação no sentido assim, de não somente o conhecimento ou a extensão de maturidade que a gente pode ter, mas existe isso pro corpo também. O homem em si, né, ele tende a ser um cara mais despreocupado, né, no sentido, eu tomo minha cerveja, eu fumo meu cigarro, né, eu não vou caminhar. Parece que as mulheres, não sei, depois você pode até comentar isso, parece que as mulheres estão um pouco mais preocupadas. Mas dentro disso, a influência sexual, que foi o que você falou, né, não adianta querer sucesso, é difícil, eu não acredito que é possível um cara que esteja com uma disfunção hormonal conseguir ter sucesso e ir pra frente. Eu não consigo acreditar nisso. O cara que ele tá numa posição de um ápice mental, de estudo, né, ele também tem que estar com o corpo preparado. Por quê? Porque isso tudo desgasta, né? Não é somente mental, o corpo também pede. E outra coisa, a resistência. Porque
os seres humanos, na visão filosófica, ou até quando a gente vai pro estoicismo, ele foge da dor. Ele procura o prazer e foge da dor, literalmente. E o que faz isso? Faz um ser imaturo. É por isso que quando a gente vê alguém que sofreu demais, depois o cara fala, depois nada é difícil, porque tudo já foi ruim, né? Sim. Não, mas pode ser pior como? Pode ser pior, ficar doente, mas é isso daí, meu amigão, né? Foge do meu controle, às vezes, dependendo, né? Mas assim, na sua visão, esses pontos que os caras, os profissionais, os empresários não estão ligando há uma relação total do sucesso com a prática de esporte, pode ser que hoje não apareça, não seja algo tão sério. Mas você já me contou casos de caras que mudaram literalmente. Bebiam, fumavam, né? Tava ali... porque o problema não é ser gordo. Tem muita gente que vai falar, gordofobia. Não, o problema não é isso. O problema é o que está acima do peso acarreta, né? Então, como que você enxerga isso? Como que esse grupo de situações gera no cara e na mulher? Primeiro que, hoje em dia, a obesidade ela é considerada uma doença. Ponto. Não sou eu, Rodrigo, educador físico, que estou falando. Isso é os órgãos de saúde. É uma doença. E ela desencadeia várias outras. Ela acaba abrindo portas para as outras doenças oportunistas ali daquele estado que a pessoa está. Então, diabetes, depressão é uma doença, problema cardíaco e aí vai. E eu posso dizer o seguinte, antes de falar de alguém que mudou, né, eu, para ter mudado lá daquele estado lá, né, mais humilde pro que eu tô hoje, que nem eu falei pra você esses dias, se o Rodrigo lá de trás olhasse pro Rodrigo de hoje, ele ia falar assim, porra, você tá bem, você tá rico, hein? Não tô, né? Mas esse cara, o Rodrigo lá de trás, ele ia achar. Mas pra eu mudar, pra eu sair de onde eu tava, pra chegar onde eu cheguei hoje, que pra mim ainda tô no caminho do que eu quero, eu tinha que ter saúde, cara. Muitas vezes chega a pessoa pra treinar comigo, ele fala assim, cara, então, mas minha rotina é corrida e eu não tenho muito tempo. Aí eu pergunto pra pessoa assim, qual que é a sua rotina? Então, eu acordo mais ou menos umas 7h30 e aí eu faço isso, faço aquilo, eu vou pro escritório, tal. Aí eu falo a minha rotina pro cara. Eu acordo 4h10, eu além de ter a workout, né, eu tenho mais 3 business, eu tenho mais 3 negócios que eu giro junto ali. Tô escrevendo um livro, tô abrindo uma mentoria. Assim, eu não paro, porque é tanta energia que eu tenho, tanta disposição, que eu não me sinto... assim, porra, eu tenho que aproveitar essa energia, eu tenho que aproveitar essa saúde que eu tenho pra construir agora. E aí quando eu começo a falar pro cara, o cara fala, então. Aí o cara fica sem argumento. Qual que é a diferença dele pra mim? A minha saúde. O cara tá cansado, o cara tá fadigado, quando ele deita pra dormir ele não dorme. Por quê? Acorda mais cansado. Mas por quê? Porque existe todo um sistema que tá desregulado dentro dele ali. Agora pergunta pra mim, você dorme? Cara, 10 segundos eu levo pra dormir. 10 segundos, eu posso estar bem aqui conversando com você. Se eu encostar ali, eu tô cansado, meu corpo tá cansado, minha mente tá cansada. Então, assim, é corpo e mente trabalhando junto. Só que quando você dorme de verdade. Sim, não, eu durmo 6 horas por dia. E esse negócio de, mas tem que dormir 8. Mas você dorme 8 horas como? Você dorme 8 horas dormindo mesmo, em sono profundo ali? Ou você dorme, acorda e micro acordar durante a noite? É isso que faz a diferença. Então, aí falando das pessoas, várias pessoas. Eu tava olhando uma foto esses dias, agora esse final de semana. Na foto tinha 6 alunas minhas. Uma festa, né, no Instagram, tinha 6 alunas minhas. Sabe qual que foi a minha satisfação? Dessas alunas, 3 ainda treinam comigo. As outras não treinam mais. Mas elas estão bem. Elas estão saudáveis, elas estão com a musculatura bonita, elas estão bem. Então, o que eu fiz na vida delas, no momento que elas estavam comigo, mudou toda a perspectiva dela da vida dali pra frente. Então, elas começaram, inclusive tem uma que até virou blogueira mais fitness assim e tal, e não era.
E tá hoje malhada, treina todos os dias, promove o esporte. Por quê? Porque o esporte fez tão bem pra ela, a prática de atividade física fez tão bem pra ela, que ela quer propagar isso para outras pessoas. E aí teve homem que chegou lá, esses dias chegou um rapaz não, né, um senhor já, que ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu preciso te agradecer. Eu falei, por quê? Isso fazia uns 3 meses que ele tava treinando comigo. Ele falou, desde 2018 eu não dormia direito. Depois que eu comecei a treinar com você, fazer o protocolo, né, que a gente tem um protocolo de alimentação e tal, eu chego 9h30 da noite, eu capoto, durmo e vou acordar no outro dia 6 horas da manhã e acordo disposto, bem. E realmente o aspecto do cara mudou muito. Muda, né? A fisionomia. É o que a gente fala de rosto de saúde, né? Sim. O cara fica com rosto de saúde. Mas fala aí, homem, mulher que tá assistindo a gente, ele tá entendendo, começou a entender o que você tá dizendo sobre, porque é muita informação, no sentido assim, pra mim que tô parado, tô aqui, ouvi essa chuva de informação de que eu preciso sair disso. Existe algum método, existe alguma dica pro cara mudar a realidade dele? Ou vamos supor agora o Rodrigo tem 40 quilos a mais, é um cara que joga bola toda quinta-noite. Esse Rodrigo, se encontrasse com esse Rodrigo aqui, o que você indicaria? Começa amanhã, para de frescura? Ou existe um caminho a se seguir? Pro cara também não ficar frustrado, não sei. O que você pensa? E a mulher também, porque você treina muitas mulheres. E quem acompanha o Instagram do Rodrigo enxerga demais o quanto que isso dá resultado. No sentido assim, você vê lá mulheres saudáveis, mulheres resistentes. A gente participa de uma live todo sábado de manhã e de todas as idades, né? De todas as idades a mulher em alta performance mesmo. Como que é isso? Mas primeiro começa ali pela minha dica e para homem e para mulher. O que você indicaria fazer para mudar essa realidade? Então, Miguel, olha só. Eu acho que se eu encontrasse o Rodrigo com 40 quilos a mais, eu dava uma surra nele. Pra ele aprender. Seu sem vergonha. Seu sem vergonha. Não, mas esse cara, né, muito provavelmente ele tem um hábito muito, muito enraigado, né? Ele tá muito enraizado ali, os hábitos que ele tá tendo para chegar nesse ponto de 40 quilos a mais, né, e jogando bola uma vez na semana. Só para falar para vocês, tá? Esse cara é um cara que ele pode ter infarto a qualquer momento, tá? Se ele tá achando que ele tá fazendo atividade física, jogando uma bola uma vez por semana, ele tá correndo risco de vida. Ele não tem estrutura para isso. Então, o ser humano ele age, no meu ponto de vista, de 2 formas: pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a pessoa só vai procurar, né? Ou é pelo amor, porque de repente a mulher falou que ele tá acima do peso. E você tem casos assim também, né? Eu tenho casos assim, eu tenho casos de filhas que falou assim: mãe, você tá gorda. Que a criança é sincera. Pai, você tá gordo. Mãe, assim, você podia beber menos, né? Aí a pessoa chegar no outro dia e falar, parei de beber. Então aí, pelo amor. E pela dor, se esse cara que tá jogando bola com 40 quilos a mais tem um princípio de infarto, e aí ele sente que falar que nem meu avô falava, né, antigamente, a água começou a bater na bunda ali, o cara resolve nadar. Né? Então aí ele vai falar assim, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Então é pela dor. E aí, o que eu tenho que falar pra esse cara? Motivação, cara, é um negócio que você tem, né? E é rápido. Você tem aquela motivação, vou começar a treinar. O que te mantém treinando é a disciplina. O que te mantém todos os dias, mesmo sem a motivação, mesmo com frio, que nem uma aluna minha chegou e falou, vai começar a temporada de frio agora, o que a gente faz? 1, 2, 3, levanta da cama e vai. Não tem a fórmula, tem a disciplina, como tudo na vida, cara. Se eu falar pra você que existe uma fórmula, que eu tenho a fórmula secreta, eu tô querendo vender uma coisa, eu tô querendo vender só. Tá? O que eu consigo fazer é o quê? Se a pessoa vir treinar comigo, né, eu vou criar uma situação, porque a maioria dos meus alunos, ela chega pra mim e fala assim, odeio treinar, não gosto de fazer atividade física, nunca fiz atividade física. Eu falo assim, então a primeira lição que eu tenho pra te ensinar é o seguinte: você vindo aqui pra academia todo dia, você fala assim, eu adoro treinar, eu gosto de atividade física, e atividade física faz bem pra mim.
Porque se você vai para uma atividade aonde você já está indo com um pensamento negativo de que você não gosta daquilo, como que você vai aprender a gostar? Se você não abre nenhum espaço para isso. Aí a pessoa começa... Fala, então a partir de agora eu amo atividade física, eu gosto, eu preciso disso pro resto da vida. Ponto. É a primeira lição. E aí as pessoas que não gostam de treinar ou não têm hábito de treinar, elas não gostam de rotina. Elas gostam de desafio. E o que hoje o mercado entrega, geralmente, é rotina. Então a pessoa chega lá, 3 de 12, 3 de 15, você vai fazer essa série aqui, eu treino A, B e C. Não existe isso comigo. Porque primeiro que eu sou um cara hiperativo. Então eu não conseguiria passar um treino desse, A, B e C. Entendeu? Então assim, o que eu faço? Eu crio dinâmicas, entendendo da fisiologia, como eu entendo hoje, para que o organismo não se adapte a nenhuma rotina e a pessoa que vai estar me procurando ali, ela tenha sempre um desafio. Porque o ser humano ele tem esse lance de superar o desafio, né? Conquistei o treino, dei conta, meu Deus, o treino foi difícil, mas eu dei conta. Então eu vou proporcionar para aquela pessoa do dia a dia, para dona de casa, para o marido, para advogado, uma experiência que eu tive muito de atleta quando eu lutei boxe, muay thai, o cara treinar em alta performance de uma forma segura, que vai proporcionar para ele depois no final do treino aquela liberação, aquela adrenalina, aquela coisa que só um atleta de alta performance tem, mas de uma forma mais segura, né, e controlada ali, né? Sabe aquela tipo andar de montanha russa, que você tá controlado? E é isso que eu falo, o segredo é esse. Então, mas para que eu consiga fazer isso com você, você tem que ter disciplina. Não é nem motivação. A motivação você foi lá falar comigo. Já tá bom, já tá começando. Só que pra você continuar indo lá, você tem que ter disciplina. Né? E eu não... E cara, ó, pega essa dica. Menos que 3 vezes na semana, nem começa. Não vou fazer esse papinho, começa com 2 vezes. Cara, não funciona. Por quê? Você vai ficar mais tempo sem fazer atividade física do que fazendo. Você vai acostumar? Não vai. Vai entrar na rotina? Não vai, o resultado é nada, Você né? só vai sofrer. E outra, o corpo é igual a empresa. Se você não vê resultado, você desiste dela. Você fala assim, não, imagina só, você 5 anos, se o seu corpo é uma empresa, não vê resultados, você fala, bicho, eu vou continuar do jeito que eu tô. Não é essa a visão? Então assim, ó, o que eu vejo muito, principalmente ali, vendo o seu trabalho, sabe? Elas negociam que é inegociável, como você falou no começo. Mas, uma vez a gente conversando, você até explicava, eu também li esse livro eu não sei se era desse que você estava citando, que é o Sapiens, né? E explicava a rotina do homem das cavernas. Meu irmão, era todos os dias, não tinha quente ou frio. O cara tinha que subir em árvore, o cara tinha que... E a gente é esse mesmo cara. A gente ainda é esse mesmo cara. Quem acredita que mudou, não mudou nada. Evoluiu. Bicho... O processo evolutivo ele é muito mais complexo do que isso. Até eu falei do livro que eu estou escrevendo, né? Que eu tenho um protocolo alimentar, que é a dieta ondulatória. E a dieta ondulatória, ela foi baseada não no alimento do homem paleolítico, ou do homem das cavernas. Ela foi desenvolvida em cima do hábito, dos hábitos dele. Então, o hábito envolve atividade física, envolve restrição alimentar, envolve situações que ele vai comer demais, porque ele pegou uma caça. Então, assim, envolve vários fatores que tá no nosso genes. Porque na evolução, já que você tocou esse assunto, quando a gente olha a régua do tempo da evolução do ser humano, a gente viveu 98% da nossa existência em uma era paleolítica. A gente está 2% dessa régua vivendo hoje no mundo moderno. Então toda a reação fisiológica nossa ainda é paleolítica. Ainda é daquele cara que vivia na caverna. Então assim, a liberação de cortisol naquela época lá era para te manter vivo. Por quê? Você sabe o que acontece quando libera cortisol no seu corpo? Fica estressado. Não. Você fica hiperativado. É como se fosse aquela... Sabe aquele negócio que os caras tomam no desenho animado? E fica... Uhum. É o que nosso corpo tem, é o cortisol. Então quando o sistema adrenérgico ele é acionado por um
ataque e fuga, por exemplo, a adrenalina libera a noradrenalina, né, que vai catecolamina e tal, e isso aí desencadeia vários hormônios que ativa. Você fica com a pupila dilata, a sua audição melhora, o seu olfato melhora, a sua velocidade aumenta porque seu batimento cardíaco acelera. Sabe aquela... dá aquela acelerada? Então, é tudo isso para quê? É o sistema de ataque. Ou eu vou atacar uma presa, ou eu vou fugir. Então era sobrevivência. E a gente tem isso até hoje. Só que hoje a gente não reage. Hoje você não ataca e foge. E sabe onde que você tem muito isso? Na internet. Toda hora que você está olhando alguma coisa, que você olha uma situação que você te estressa, né? Gera cortisol, libera adrenalina. Nossa. E aí seu corpo faz... Ele dá aquela pancada no seu corpo, só que você tá aqui, ó, parado. A troco de nada. Aí só que isso aí são várias... Porque lá na era paleolítica, isso aí era assim, acontecia uma vez ou outra quando você encontrava um leão na sua frente. Né? Ou você ia fugir dele ou você já virou presa. Entendeu? Então, mas quando você recebe essa descarga de estresse, de cortisol, o tempo todo, te ativando o tempo todo, chega no final do dia, você tá com a musculatura toda... Tem razão. Tensa. Aqui, ó, tudo tenso. Por quê? Porque ela ficou assim, ó, fibrilando o dia inteiro. E o esporte, o que ele faz? Ele contém esse cortisol? Como é que é? O esporte é o seguinte... quando você pratica e detalhe, tá? Atividade física ela tem que ser de moderada para alta intensidade. O miguezinho então não funciona? Não funciona nada. Meu Deus. Por isso que as pessoas desanimam. Então se você trabalha de moderada a alta intensidade, vamos lá pro homem da caverna. Quando o cara ele vai fugir de um leão, ele corre devagar ou ele corre rápido? Muito rápido. Né? Quando ele vai pegar uma fruta lá no pé, ou então vai atravessar um rio para buscar alguma coisa ou pegar um peixe, ele vai nadar e gastar energia ou ele vai dar um miguezinho ali e vai pegar? Não vai. Então tudo é em alta intensidade naquela época. Só que ao final daquele esforço, de toda aquela cadeia hormonal que gerou para conseguir aquilo ali, né? Tipo, ativou a adrenalina, né? Todo o sistema hormonal. No final, a dopamina, porque a dopamina é o hormônio da motivação. A recompensa é a serotonina. Quando ele terminou de fazer aquele esforço físico ali na academia de alta intensidade, moderada a alta intensidade, o corpo dele vai entender que ele fez algum esforço para conseguir alguma coisa e sobreviveu àquele esforço. E aí ele vai liberar a serotonina. É por isso que quem tá desgastado, arrebentado de um treino, nunca tá em depressão, né? Não. O cara pode estar muita coisa, cansado, deitado no chão, respirando, respirando muito rápido, mas nunca em depressão, na verdade. As meninas, quando eu termino... Não, mas teve situação de aluna minha que falou que parou de tomar Ritalina, por exemplo, né? Por conta da atividade física. Parou de tomar antidepressivo por conta da atividade física. Porque o que esses remédios fazem? Eles agem na hipófise liberando serotonina, dopamina e tal. Então ele dá essa balanceada. Quando você faz atividade física, você tem liberação endógena desses hormônios. E aí você tem que fazer quantas vezes tem que tomar remédio quando a pessoa tem depressão? Quantas vezes ela tem que tomar remédio por dia ou por semana? Isso aí, meu amigo, todos os dias. Porque senão ela vai ficar depressiva, ela tem que tomar todo dia. Quantas vezes então agora ela tem que fazer atividade física para combater o estresse? Todos os dias. Todos Entendeu? os dias. Isso é interessante. E hoje, assim, na sua visão, pelo menos, né? Você acredita que todo profissional de educação física tem esse preparo para guiar as pessoas? Por onde que ela começa? Ela procura um profissional? Ela só começa? O que você indica? A gente já começa pela primeira evolução. A gente teve uma evolução aí dos profissionais da saúde com relação à medicina. Há um tempo atrás aí, há uns anos atrás, o médico ele não indicava atividade física para um cardíaco. Né? Por quê? Porque ele achava que se o cara fizesse um esforço na academia ele ia morrer. E aí os médicos, né, eles começaram a entender que o cara que é cardíaco ele precisa ter um condicionamento físico melhor que o meu, melhor que o seu. Para a vascularização dele ser boa e tal. E aí o cara que é o cirurgião de coluna. Pô, o cara tem problema na coluna, você não pode fazer força. Tem um amigo meu que ele é médico, cirurgião de coluna em São Paulo, ele falou, Rodrigo, o cara ele tem que correr 5 km todo dia.
ou pelo menos 3 vezes na semana. Por quê? Porque a coluna ela precisa de lubrificação, ela precisa de ter movimento para ter lubrificação. Mais que isso, ele vai machucar. Agora ele tem que ter um mínimo de atrito na articulação da coluna, entre as vértebras, para ele liberar um líquido e manter ela sem ser degenerada. Então assim, o cara tem que fazer atividade física? Tem que fazer musculação? Tem que fazer. Então começou daí, esses caras começaram a ter esse entendimento. Só que a gente tá com uma demanda de profissionais de educação física que eles não estão entendendo ainda a responsabilidade social que eles têm com essas pessoas que estão vindo. Por quê? Porque tá todo mundo pensando muito no estético. E não é estético. Um corpo saudável é um corpo bonito. Entendeu? Então quando você trabalha... O que adianta eu chegar uma pessoa toda torta, cheia de disfunção lá pra mim, e eu colocar ela pra agachar com 100 quilos? Pra falar, não, minha aluna agacha com 100 quilos. Aí o que você tem que fazer? Pegar aquela pessoa, fazer toda uma análise, uma anamnese, uma preparação dela, um trabalho de mobilidade, alongamento, de flexibilidade, toda uma individualidade, né? Que se ela não tiver nada, tudo bem. Se você avaliou ela, não tem nada, tudo bem. Mas hoje, muitos profissionais de educação física não têm essa capacidade de avaliação. Ele não tem capacidade de identificar. Ele até identifica. A pessoa é cifótica, mas ele não sabe atuar. E aí? Sim. Eu passei por uma experiência que eu não podia mover o ombro para cima, para cima da linha do ombro. Eu não podia mover o braço para cima da linha do ombro. E durante muitos anos eu não treinei ombro. Então meu ombro ele é mais fraco. Um dia eu conversando lá com o Rodrigo, né? Ele falou, não, deita aí que nós vai resolver. Aí fez aquelas liberações lá e tudo mais. E até hoje ainda, eu tô bem. Eu posso fazer força, e não dói. Eu tinha sido condenado por um profissional da saúde. Isso é muito interessante, né? A gente falar sobre o preparo também. E desse trabalho social que eles têm. Eles têm responsabilidade sobre a sociedade, assim como nós também temos, mas... Dentro disso, até pra gente caminhar pro fim, tá, Rodrigo? O papo aqui daria horas e horas e horas e horas. Tenho 2 perguntas pra você. A primeira dela é o seu sucesso em si, não tenho dúvida nenhuma, que é devido ao esporte, a mentalidade. Mas você colocaria outra coisa? Essa é a primeira pergunta. Aí eu quero que você me responda essa e eu quero fazer uma outra. Primeiro que o lance do sucesso, ele é relativo, sabe? Eu não aceito falar que eu tô com sucesso, porque eu tô no processo. Eu acho que esse processo vai levar a minha vida inteira. Porque senão entra naquela zona de conforto. Porra, eu já cheguei no sucesso onde eu queria, e aí tá bom, e agora eu vou dar uma relaxada. Eu não me permito fazer isso. Como eu não me permito pensar em aposentadoria, por exemplo. Eu acho que Então, mas o que eu consegui até hoje, né, foi devido à minha saúde, ao esporte, né, que eu acho que entendendo, que eu falei, de novo, a fisiologia, a biologia, eu sei que eu preciso dele para eu conseguir fazer tudo que eu quero fazer. O estético é de brinde, né? Ele vem com consequência. Eu estipulei uma meta para mim, eu quero morrer com 120 anos, então, cara, eu tenho que economizar saúde para chegar até lá. É uma meta de vida, né? Cada um tem a sua e a minha é essa. Mas acima de tudo, cara, em tudo que eu faço, você sabe disso, eu tenho disciplina. Sabe, se eu me proponho a fazer alguma coisa, que nem meu avô falava, né? O bigode, né? Fio do bigode. Fio do bigode, entendeu? Então assim, eu não preciso assinar nada com você. Se eu combinei um negócio com você, irmão, então eu tenho a disciplina de cumprir, eu tenho a disciplina com os meus alunos e eu exijo a mesma disciplina deles. Então, assim, pra mim, acima de tudo, acho que pra pessoa ter sucesso na vida, é disciplina. Legal. Em todos os aspectos. Disciplina. E aí... se estende a tudo. Família. Tudo. Vida saudável. Pensa trabalho. O cara que quer casar, né? Mas ele fica com a cabeça fora do casamento. Com a indisciplina de ficar com a cabeça fora do... Ele não tem disciplina. Porque o casamento, ele depende... Eu sou casado há 12 anos já. Cara, e eu vivo
Até você fez uma pergunta esses dias. Você falou, cara, você é apaixonado pela sua esposa. Eu falei, cara, sou apaixonadíssimo por ela. Né? E isso aí é um exercício diário também de você se apaixonar pela pessoa todo dia e ser disciplinado com essa pessoa, ter responsabilidade com essa pessoa. É disciplina. Eu tenho que acordar assim, por exemplo, eu acordo todo dia cedo, eu acordo 4h10, preparo o meu ovo lá, meu café e tal, e antes de sair da cozinha, eu preparo o ovo dela. Eu tenho a disciplina de todo dia preparar, ela não precisa me pedir, porque eu me propus a fazer isso. Então eu tenho a disciplina de ir lá e fazer o ovinho dela, põe lá, porque eu sei que a hora que eu entrar no quarto, ela tá saindo, o ovo dela vai estar lá. Sim. Posso ter brigado com ela no dia anterior. Posso ter quebrado o pau, mas o ovo vai estar lá. Eu tenho disciplina. Por disciplina. O ovo tá lá. Pode ter um salzinho a mais ali, entendeu? Uma pimentinha pra sacanear, mas tá lá. Maravilha, sensacional. A última pergunta. Quando a gente vai gravar aqui, a gente passa alguns pontos que eu gostaria de falar. O Art, quando é ele passa alguns pontos, só que a gente nunca fala essa. Né? O quanto ter uma vida saudável vai me ajudar a reter clientes e a reter colaboradores, na sua visão? Cara, então, sim, 100%. É que nem eu te falei, quando você quer dialogar com uma pessoa, o que você precisa ter? Raciocínio, velocidade de raciocínio. Né? Você tem que saber conversar, você tem que saber se posicionar, você tem que estar com tudo em dia ali, fisiologicamente falando, para você não permitir que o estresse tome conta de você. E às vezes, quando você está com tudo funcionando, você é mais... Você consegue lidar mais com situações estressantes. E você reter cliente é estressante. Porque você, que nem eu lá na academia, a gente lida com o público, assim, variadíssimo. Variadíssimo, desde do adolescente de 14 anos, a senhora de 70, ao cara que acabou de separar, que tá dando, né, ao casal que vive 50 anos juntos, entendeu? Então, assim, é um público muito, muito diversificado. Então, se você não tem saúde, você não consegue reter. Tá? E agora, só mais uma explicação fisiológica do negócio. A atividade física, ela produz um hormônio chamado irisina. Esse hormônio, quando ele entra na corrente sanguínea, o irisina e o lactato faz a mesma função. Quando ele entra na corrente sanguínea, ele passa pelo corpo todo e ele vai para o cérebro. E ele faz com que o seu cérebro, né, no cérebro tem os neurônios, ele faz com que a sua parte cognitiva, né, ela fique melhor, ela aumente a velocidade de transmissão. Porque é ele que está aqui, ó, entre os neurônios. Então, quanto mais atividade física você faz, mais velocidade cognitiva você tem. E o que você precisa hoje em dia para conversar, para dialogar, para reter seu cliente, para fazer com que ele entenda o seu ponto de vista, ou você entenda o ponto de vista dele? Você faça o que a gente chama de rapport, né? Você consiga ouvir o cara, interpretar o que ele está falando e jogar ali a resposta. Então, assim, a atividade física, ela não é... Ela é necessária. Não é, que nem você falou, não é negociável. Não é negociável. Não. E esse negócio de lidar com o público, para encerrar mesmo, o quanto necessita disso que você tá falando. Uma vez eu tava lá na academia, eu tava perto do balcão ali, tô tomando café, que tem um cafezinho lá. A moça tava irritada, tava conversando com a atendente. E qual era a reclamação dela? Vocês mudaram o aroma do sabonete líquido? Eu falei, não. Aí eu fiquei olhando, ouvindo, né? Aí a atendente, né? Sim, não, é que mudou agora de fornecedor. Nossa, não ficou legal. Não ficou legal. Na minha visão, eu entendo que pode ser que o cheiro não for agradável. Mas é por esse motivo que a pessoa veio na academia. Claro que se você vai pro lado mais humano, ou você estressa, ou você fala, velho, nada a ver que se lasque, né? Mas se você realmente não tem isso que você está falando, a passividade de pensar, de usar do seu atributo intelectual de, cara, não vai adiantar, né? Porque essa pessoa está nessa situação. Mas a gente encontra de tudo.
Rodrigo, foi um prazer, meu amigo, te ter aqui nessa mesa. A gente sabe o quanto esse papo poderia se estender, essa aula realmente. Acredito que para todo mundo que está em casa, isso for em casa, no trabalho ou no trânsito, foi essencial. E não resta dúvida o quanto o esporte é inegociável, tá bom? Pessoal, é o seguinte... O Rodrigo, ele já explicou um pouco dele, mas eu gostaria que você explicasse como que as pessoas te encontram. Se a pessoa muitas vezes quiser tirar mais dúvidas, se quiser ser seu aluno, onde que te encontra? Cara, é assim, não vai me encontrar em casa, porque eu acho que eu sou visita lá. Das 5h20 da manhã até 8 da noite eu tô na Workout 365, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou então pode entrar no Instagram do Workout 365 ou da consultoria Prime, consultoria Prime 365, que vai e manda um direct pra gente, que a gente tem também atendimento online, a gente faz consultoria online. Nós temos a plataforma de treino, né, caso vocês queiram, né, manda aí, deixa no comentário, eu quero o link da plataforma, a gente manda o link para vocês. Lá a gente tem treino, tem dieta, tem rotina, periodização de treino para você executar onde você quiser. Então assim, eu posso ser achado em vários lugares, né? É só você querer mudar a sua saúde, é só você querer ter alta performance, fazer retenção do seu cliente. Eu vou te ajudar, te dando o bem mais precioso que você precisa, que é a sua saúde, para que você conquiste tudo que você quer na sua vida. Maravilha! Pessoal, se você quer ter um pouco mais desse conteúdo, ou para sempre, quem sabe, já solta o like porque valeu a pena. A plataforma Workout é um modelo de negócio que o Rodrigo tem de poder treinar em casa, poder ter toda essa expertise você treinando em casa, na praça, né, se você viaja. Então a gente vai deixar aqui na descrição, clica aí, entra lá e é isso aí. Rodrigo, mais uma vez foi muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Meu amigo, um prazer. Valeu. Pessoal, até mais. Valeu! Valeu!